Olá pessoal, tudo bem? Estávamos um pouco sumido aqui devido à viagem, né? As viagens que eu fiz de missões. Eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas, tá? Resumindo bem sobre algumas. Teremos mais viagens para estar fazendo. Tem mais uma agora, fim de semana, Rio Claro, né? Mas possivelmente estaremos fazendo uma parceria com a Escola Patmos, talvez, né? Estejam orando por isso, para que a gente venha fazer outras missões, né? Nosso foco agora é fazer uma missão no Nordeste. E assim, estejam orando pela gente, porque a gente tá realmente queimando nosso coração, né? Fazer um intensivão aí, treinar algumas pessoas e bora evangelizar, né? Então é isso, pessoal. Vou começar falando, né? A Escola Patmos é uma escola que eu fiz escola aula à distância, né? E pela internet. E assim eu conheci a Patmos por causa de uma propaganda que veio no meu celular, né? Uma divulgação, né? Sobre essa escola. E aí eu entrei, comecei a conversar com o líder, né? O líder já foi me respondendo, o Alexandre. E foi incrível, assim, sabe? Pra resumir pra vocês, assim, eu estava tentando me encontrar. Tentando me encontrar ministerialmente, né? Eu me sentia, assim, falar a verdade, me sentia na sombra do Gil, depois da maternidade. Como eu já disse para algumas pessoas, é bom, sabe? É muito legal, uma bênção servir aqui na minha casa, né? Com as pessoas que vêm, servir meu marido, meus filhos, minha casa, enfim, tudo. É muito bom. Só que assim, eu tava querendo uma direção mesmo de Deus pra mim. E aí, eu orando desde o começo do ano. E aí eu vi essa publicação, né, da Patmos e fui conversar com o Alexandre, conversei tudo. E aí eu vi as matérias que eles abordavam durante o curso. E era 2 meses e meio de curso, né, uma vez por semana. E aí eu falei, bom, aí comecei a ficar com muita vontade. E aí eu pedi pro líder me avisar quando seria a próxima turma. Aí ele acabou esquecendo também, né? Muitas pessoas procuram, enfim, né? E aí eu perdi a primeira turma, aí eu entrei na segunda turma agora, no final do ano, agora. E aí eles começam o curso indicando um livro que chama Justiça Generosa, de Tim Keller. E aí eu li e, tipo, tudo que o Senhor já tinha ministrado no meu coração tava falando nesse livro. E aí eu falei, nossa, acertei o pé. E aí eu comecei a ler, comecei a participar das aulas e uma complementava a outra, tá. E no final, agora, né, nessas últimas semanas, começou os práticos. E aí a gente fez um prático em Santo André, que é aqui do lado, inclusive, em Santos, na aldeia. E o último agora que eu fui, 2 semanas atrás, foi no Rio de Janeiro, no Morro do Borel. Então eu vou falar algumas experiências que eu tive desse prático. É muito legal porque o Alexandre, ele veio da Jocum, então ele tem já uma estrutura, uma direção, né, de como trabalhar, e ele trabalha com bastantes pessoas da Jocum, viu? Inclusive todos que deram aula online foi da Jocum. E aí, tá. Aí a gente foi pra Santo André, fomos pra Santo André, e aí Santo André foram 3 dias, foram sexta, sábado e domingo, e lá fomos recebidos pela igreja Jardim. Aí a gente, no primeiro dia a gente se conheceu, teve oração, né? Teve direcionamentos e tal. E aí a gente arrumou algumas coisas pro evangelismo. E Santo André foi
bem assim, mais tranquilo que os outros, né? No meu ver. Porque conforme eu vou falando, vocês vão vendo que como que é de um pro outro, né? E aí tá. Aí Santo André a gente trabalhou com cartas evangelísticas, que é uma estratégia que a gente senta na mesa com papéis e canetas, enfim. E assim, a gente ora para ter uma direção do Senhor do que colocar naquela carta, enfim. E aí algumas cartas são apenas recados e algumas são cartas mesmo, sabe? E algumas pessoas fizeram desenhos, outras escreveram e fizeram desenhos no final. Foi bem interessante. E aí a gente fez vários saquinhos, como tinha sido o Dia das Crianças, né? A gente fez vários saquinhos de docinho, essas coisas. E para também ter a estratégia de chegar nas crianças, porque nosso objetivo era qualquer idade, né? Mas para quebrar aquele gelo a gente tinha que ter alguma estratégia, e essa foi a estratégia. E aí tava um dia chuvoso, bem nublado, e aí a gente foi pro parque, né? Um parque lá de caminhada, essas coisas, para fazer exercício e tal. E a gente foi para esse parque e dividimos em vários grupos de 3 pessoas, para não ter aquela abordagem, sabe, estranha, com um monte de gente chegando e tal. Foram 15 missionários que fizeram esse trabalho em Santo André. E aí dividimos os grupos e bora caçar o povo, né? A tão famoso caça-tesouro. Algumas pessoas vão saber o que eu tô falando. E aí eu fiquei com a Vitória, né? E com o Guilherme. E assim, a gente tava bem nervoso pra começar as bordagens, né? Mas assim, a gente foi nervoso mesmo. Às vezes você fala, não, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, e tá. Aí tá um exemplo, né? De que, mesmo eu estando na missão 8 anos já da minha vida, isso, cada vez que eu vou em algum tipo de missão, algum tipo de abordagem, eu fico nervosa. E aí, com temor também, com medo, enfim. E fomos, oramos por algumas pessoas. O parque tava vazio, até porque tava assim, né? Esse dia chuvoso e tal, aí ficava chuviscando, parava, mas ficava aquele tempo nublado e tal. Aí rodamos o parque todo, né, com o pessoal espalhado, oramos pelo pessoal que tava trabalhando lá e tal. Foi muito legal, foi muito interessante. Depois a gente foi tentar ir para um hospital ali perto, mas não deu muito certo por causa da situação. A gente conversou lá, né, um dos líderes lá dessa missão conversou lá com a administração, tudo. Eles falaram que podia abordar lá fora, só que tipo assim, a gente sentiu que não era muito pra ficar ali. Então algumas pessoas foi pro shopping e os outros ficaram na rua. E eu fiquei com a turma da rua. E aí fomos caminhando em direção ao shopping, e todas as pessoas que a gente encontrava, a gente abordava, a gente dava essa carta, a gente conversava, a gente via se a pessoa tinha algum pedido de oração, enfim, foi muito legal, foi muito interessante, né? Porque às vezes a direção era só entregar a carta, e às vezes era só orar, ou às vezes era orar e dar a carta, sabe? Tudo a gente tinha que estar sensível à voz do Espírito Santo. E aí a gente foi indo, aí na porta eu encontrei uma senhora que estava trabalhando lá no shopping. Ela estava indo pra fora pra fazer, eu acho que a pausa dela. E aí eu fui conversar com ela, porque eu tinha uma carta específica, eu não lembro muito bem do que era, mas enfim. E aí o Espírito Santo falou pra mim que era ela, e aí eu fui conversar com ela. E aí foi muito engraçado, porque quando eu abordei ela, ela falou... Eu falei assim, oi, tudo bem? A gente tá aqui orando pelas pessoas, tal, papapá. E aí eu falei pra ela, você tem algum pedido de oração? Você quer que eu posso fazer uma oração por você agora, tal? Aí ela falou assim, eu não tenho dinheiro, viu? Então as pessoas já estão blindadas, né? Porque já aconteceu comigo e com o Gil de estar andando ali no centro de São Paulo e uma pessoa abordar a gente para orar, a gente, tudo bem, pode orar, e depois ela pediu uma oferta no final. Enfim, foi isso.
Aí depois, resumindo, a gente teve que fazer uma peça, né, um teatro, porque a gente ia numa comunidade ali em Santo André. Então, o foco principal de tudo, tem vários trabalhos, né? Os práticos tem vários trabalhos, né, no local. Só que tem um que é realmente um foco, né? Que é o principal mesmo. Então, o principal de tudo era a comunidade. E aí, no sábado, a gente foi de manhã, a gente ensaiou algumas pessoas, pegamos algumas pessoas para fazer um tipo de teatro. A Vitória ajudou muito nesse processo aí, porque ela já tinha um teatro muito dinâmico e precisava ser o foco para crianças. Então a gente foi, pegou algumas pessoas, ensaiamos, foi muito legal mesmo. E aí o teatro falava de uma criancinha que era desobediente, que era, sabe, que era mal educada, até que entra uma criancinha, e aí ela vê que ela fica triste, enfim, infeliz, e aí entra outra criancinha que ensina ela que Jesus pode ajudar ela nesse processo, para ela ser obediente, carinhosa, enfim. E aí o teatro era isso, e depois tinha outras pessoas nessa comunidade, de outras igrejas, enfim, e estavam lá, que já trabalham com essa comunidade, e aí tinha brinquedos, enfim, da comunidade. Foi um dia bem legal mesmo, Dia das Crianças, né, enfim. E aí a gente fez o teatro, aí oramos, né, pelas crianças e tal, e depois a gente ficou lá entre os pessoal tentando, né, ter um contato próximo. Só que assim, todo lugar que a gente vai tem regras. As regras tipo assim, não pode ficar abraçando, beijando a criança, não pode ficar carregando, sabe? Não pode ter muito contato devido ao local, né? Devido às regras deles também. E aí a gente seguiu tudo certinho e foi muito legal. Aí veio uma senhora falou assim, se a gente ia pintar o rosto das crianças. Aí eu falei com o pessoal, gente, é melhor a gente fazer alguma outra coisa. E aí alguns estavam cuidando de brinquedos, outros estavam conversando, tendo um relacionamento com a comunidade. E aí a gente tava lá, a gente tava ajudando fazer algodão doce e tal. Até que eu falei lá dos líderes, aí ele falou que poderia buscar as tintas. Aí ele foi buscar as tintas na igreja. E a gente ficou lá a tarde toda pintando o rosto de criança. E tipo, eu não manjo nada, nem as meninas, mas assim, a gente fez o nosso melhor, eles ficaram muito felizes, foi muito bom mesmo. E aí, e nessa igreja também funciona a sala de oração, então teve momentos da sala de oração que foram muitos, assim, edificantes mesmo. E aí também foi assim, Santo André foi assim, foi muito legal. Depois no final a igreja orou pela gente no domingo, depois do culto, a gente participou do culto, e depois no final eles oraram por nós, abençoaram nossas vidas, e foi muito interessante. E aí agora eu quero falar de Santos. Santos foi um pouco diferente, porque a gente tinha que trabalhar na cidade e a gente tinha que ir também pra aldeia. Lembrando daquele foco, sabe? O foco era a aldeia. E aí a gente foi 3 dias também, sexta, sábado e domingo. A gente chegou sexta noite. Aí conhecemos o pessoal, fizemos oração. Enfim, foi bastante edificante essa parte, sabe? E aí no outro dia a gente ia acordar 4 horas, 4h30, pra gente sair de lá, da igreja, às 5 da manhã. E aí, se conhecemos, fizemos a comunhão e tal. Dormimos super tarde, eu dormi tipo 10 minutos, no máximo, assim, porque tava tendo muito barulho daqueles navios e tal, enfim. E aí, aquelas buzinas de navio, sabe? Que a gente tava perto do porto. Mas aí eu dormi 10 minutos, mesmo assim, cara, o testemunho é muito da hora em relação a isso, porque eu sou bem sedentarista, sei lá.
sedentária. E então, eu ia, pra gente chegar na aldeia, a gente tinha que caminhar 2 horas e meia. E aí eu só pensando, eu vou começar a andar, vou começar a sentir dor, os outros vai ter que me carregar. Enfim. Aí eu orei, pedi forças pro Senhor, sabe? Aí saímos de lá da igreja às 5 horas, pegamos a van, eles deixam a gente perto da estrada, porque não dá pra ir com o carro, então a gente tem que caminhar 2 horas e meia. Aí fora que a gente tava levando alimentos na mochila, tava chovendo muito no dia, chovia bastante assim, o tempo todo ficou chuviscando. E aí a gente tinha que atravessar rios, e eu falo rio, tipo assim, fica mais do que a metade da cintura, sabe? Foi bem assim, foi bem intenso, sabe, a situação, porque fisicamente, olha, só foi pela graça de Deus. E aí foi muito legal mesmo, todo mundo tava animado, todo mundo tava feliz. Foi 27, 28 missionários nesse prático. E aí passamos vários rios. Minha botinha que eu tinha colocado por cima do meu tênis que o Gil comprou, né, aquele protetor, rasgou tudo. Não deu, tipo assim, nem meia hora da caminhada, rasgou tudo. O pessoal zoando, foi muito legal. E aí a gente passou todos os rios. O rio maior mesmo, assim, que realmente tampa tudo, assim. E ainda tava chovendo, então, imagina, subiu o rio. E a gente colocar a mochila na cabeça e passar esses rios grandes, né? E aí, o último era o maior, então colocava a mochila na cabeça e passava um segurando o outro. E aí eu gritava, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. E aí o pessoal tava super feliz. E aí a gente chegou nessa aldeia e assim, eu pensei que ia ser bem mais assim, acolhedor, enfim. Mas a gente já tinha sido avisado que tudo é novo pra eles, né? O evangelho é novo pra eles. Outra coisa que eu observei é que, tipo, lá quase todos têm celular agora. Então eles estão bem viciados assim no celular, muito mesmo. Tanto é que essas ações acontecem a cada 3 meses, né, lá. E o único pessoal cristão que vai é a Patmos, lá, nessa tribo. Então é tudo novo pra eles, sabe? Aí teve o culto, né, dos adultos, e teve a parte separada das crianças. Então quando a gente chegou lá, tava meio que vazio o lugar lá, que parece que é uma escola lá. E aí a gente já tinha avisado que ia ter esse culto, né? Porque a cada 3 meses acontece essa ação lá. E tipo, a gente levou os alimentos que o chefe pediu, sabe? Que o ex-chefe, né, da tribo agora é uma chefe. O ex-chefe da tribo pediu pra gente levar, então foi bem cansativo. Aí a gente chegou lá, tipo, tinha meia dúzia de gato pingado dos índios lá. E aí a gente falou, bom, tudo bem, né? A gente tá aqui por Cristo, né? E aí o pessoal foi na parte das crianças. E aí esse chefe aí, ele deu o horário do culto e o pessoal não chegava. Aí o chefe foi atrás, foi lá nas portas chamar os adultos, as crianças pra ir. Aí ele veio com um pessoal, né, uma turminha, veio jovens e uma senhora lá que é a chefe, e o resto era pessoal mais a família dele, sabe? Aí a gente organizou bem o culto, que ia ser como que ia ser. Então teve a música, teve 2 palavras bem simples assim, né, e objetivas, para eles realmente entender o que a gente estava falando e tal. Porque, como eu falei, eles não sabem ler a Bíblia, eles não sabem português, né? Não sabem ler português. Então, para eles é bem complicado eles pegarem uma Bíblia, ler e comparar o que a gente tá falando com a Bíblia, sabe?
Então, na verdade, tem das pessoas lá, do líderes, que faz o culto, tudo, que é de lá. Ele não tava lá, dessa comunidade aí. Aí tá. Aí depois teve essas palavras, teve oração, tudo. Aí a gente quis que eles falassem também, né, compartilhassem alguma coisa sobre eles, sobre a fé deles e tal. Aí esse chefe aí, que tava mais, né, na frente de tudo, né, e ele falou assim que... eu achei muito interessante, porque ele falou assim, nós não conhecíamos Jesus, não conhecíamos Deus. Aí até que a gente assistiu um filme. Eu falei, ué, eu jurava que era alguém que foi lá, pregou o evangelho e tal. Não, gente, eles assistiram no filme. Aí tá. Aí eu achei muito legal, muito interessante como que o evangelho alcança, independente da forma, do jeito, a multiforme graça de Deus, sabe? E ele falou sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo convencer eles e tal, porque foi o Espírito Santo que fez isso e tal. Gente, como que pode não ter acesso muito à Bíblia, à palavra, e é realmente o Espírito Santo ensinando eles, convencendo eles. Enfim, fiquei muito feliz por isso. Aconteceu também um testemunho de um jovem que tava por lá, e aí ele entrou lá na parte das crianças e falou que precisava conversar com alguém, com algum missionário dali. E aí a moça que tava perto falou, chamou a outra, né, pra ir com ela, assim, numa parte lá pra conseguir conversar. E aí ele falou da vida dele, falou como que tava triste, depressão, um monte de coisa, sabe? Ele tava muito, assim, chocado, abalado, sabe? Ele tava com muito medo. E aí a Ana conversou com ele e, tipo assim, o testemunho que tava acontecendo com ele aconteceu com ela. Então, Jesus tinha trabalhado na vida dela uns anos atrás, tudo que ele tava passando naquele momento. E aí ela testemunhou, olha como que Deus é. Aí ela testemunhou pra ele, falou que Deus podia curar aquilo, que o Espírito Santo podia ajudar ele naquele momento, tal, se ele deixasse ela orar por ele. Aí ele deixou, aí ele falou sim, sim. Aí eles choraram, ele disse que chorou muito, a Ana chorou junto, e aí orou por ele. E aí no final ele falou assim, agora eu me sinto bem, agora eu me sinto curado, sabe? Me sinto livre. Sinto Deus. Nossa, cara, aquilo ali marcou demais. Aí tá. Aí depois de tudo isso que aconteceu, teve o almoço. Aí no almoço surgiu índio de tudo quanto é buraco daquela floresta, gente do céu. Aí tá, aí almoçamos, aí conversei um pouco com aquele chefe lá, algumas coisas, como funciona lá, de onde que ele era. Enfim, ele conversou bastante, né, sobre a vida dele, de como funciona lá e tal. Achei bem interessante. Aí a gente foi voltar. 2h30 de caminhada, mais 2h30 de caminhada. E pra pegar a van pra gente voltar pra igreja, a igreja que recebeu a gente. Aí tá. Aí depois de tudo isso, então a gente orou, agradeceu e tal. Inclusive a gente vai fazer outra ação agora em dezembro, lá nessa tribo. Então vai ser como se fosse um Natal, enfim, pra eles terem consciência, eles entenderem sobre, né, e levar algumas coisas pra eles, algumas coisas que eles realmente precisam, né, mantimentos, essas coisas, mais, né, porque eles demoram muito pra ir na cidade, eles não gostam muito desse contato, né, de sair da aldeia pra ir na cidade. Então eles evitam no máximo ir, tanto em médico quanto em mercado, em qualquer outra coisa. Eles ficam lá na deles mesmo. E agora com o Wi-Fi na aldeia, ixi, tinha gente, né, com todos esses recursos que a gente tem, com toda essa distração que a gente tem, a gente fica no celular. Então imagina eles, que é tudo novidade pra eles. Aí o governo enfia na cabeça deles e emburrece eles, né? Porque dão celular, dão Wi-Fi, enfim. E vai perdendo aquela
aquela cultura, aquela tradição dele, sabe? É bem complicado mesmo, é bem complicado. Mas enfim, são coisas que precisam ser trabalhadas, tanto neles quanto em nós, né? É um vício. Mas aos poucos acredito que isso vai ser tratado, vai ser falado. É que esse primeiro contato a gente não pode falar muita coisa, né? Em relação a vício, eles acham que, enfim, eles não têm nem ideia de que seja, né? O celular um vício. A dopamina. Aí tá. Aí a gente foi embora, tal. Foi bem cansativo mesmo. A gente ficou todos mortos. Como eu falei, só tinha dormido 10 minutos. E aí cheguei lá, todo mundo tomou banho. Tinha um chuveiro para 27 missionários. Então foi bem, assim, maçante. E aí teve o culto à noite. Aí todo mundo cansado. Aí teve uma roda ainda para falar alguns testemunhos. Conseguimos falar, fomos dormir. No outro dia acordamos para fazer as cartas evangelísticas, né? As cartas evangelísticas e tal. E aí fomos. Antes teve um culto, aí tava tendo um louvor, toda a adoração. Foi muito legal esse momento da adoração. A gente conseguiu participar e fazer as cartas, né? Evangelísticas. É aquilo lá. Recados, pode ser recados ou pode ser uma carta mesmo. Você ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo escrever, né? Aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Aí tá, a gente fez as cartas, oramos e fomos pra rua, que tava tendo uma feira. Então a nossa, uma das líderes organizou sobre o evangelismo. Um pessoal ia pra feira, né? Ficar ali na rua e tal. E depois dali a gente ia pra praia, que era perto ali, né? E aí, então, a gente se dividiu de novo em grupos ou em duplas. Grupos de 3 ou 2 pessoas. Aí eu e a Vitória de novo. Vitória é minha companheira. E aí, fomos caçar, né? Caçar tesouro. E aí, eu senti de ficar numa determinada rua, perto ali da feira. E eu fiquei ali, aí ficamos lá, né? Aí veio um homem de bicicleta e ele tava falando no celular, arrumando as sacolas dele de feira e tal. E aí eu senti que era pra ele uma das cartas e que eu queria orar por ele. Aí fui, me apresentei e tal. E assim, a abordagem da cidade, assim, depende, sabe, do contexto. Vai de cidade pra cidade. Porque quando eu e o Gil fazia isso, quando a gente tava no começo do ministério, essas coisas, a gente sentia que de cidade pra cidade é uma coisa. Exemplo, Londrina era muito difícil as pessoas aceitarem oração, muito, 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 muito. Aí tem as outras cidades, exemplo, Santos, as pessoas ficam meio, mais aceita, sabe? A gente sentiu muito também pessoas meio que zombando, sabe? Da situação que a gente tava fazendo e tal. Mas a gente não pode deixar bater. Se a gente deixar aquilo lá entrar no nosso coração, pronto, cria um bloqueio que a gente não consegue mais, sabe? A gente fica preso. Então a gente não pode. Então se a gente tiver com muita oração, muita direção do Senhor, a gente realmente não faz mesmo. E assim é com todo mundo, viu? Não tô falando que só porque a gente é missionário, não. Com todo mundo. Todos precisam pregar o evangelho. Então se você não ser sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Você acaba ficando na zona de conforto. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique na zona de conforto, pra você realmente não falar, não pregar o evangelho. Aí tá. Aí esse homem aí, conversei com ele, abordei ele e tal, dei uma carta, falei que tava sentindo de dar essa carta pra ele. Ele falou, nossa, que interessante. Esse daí foi o que mais recebeu, sabe? Olha como que é bom, né? A direção do Espírito. E aí eu falei que queria orar por ele. E quando a gente ora na rua, a gente não fecha o olho. A gente fica com o olho aberto. E é muito estranho orar de olho aberto, assim, num lugar público. Mas, enfim, tem que ser assim, devido a algumas outras coisas, né? Manifestações, que a gente sabe, né? Igreja. E, enfim. Aí, tá. Depois de tudo, aí conversei com ele, orei por ele. E aí ele agradeceu muito e falou assim, nossa, vocês têm que continuar isso. Eu acho que ele realmente não tem
Não deu pra conversar muito, porque ele realmente tava indo embora pra casa dele. E a gente tem que sentir, sabe? Do momento, assim, de falar muito ou falar pouco e resumir, entendeu? Então, aquele momento eu senti de resumir a situação, orar por ele, enfim, foi muito legal. Que ele agradeceu muito, ele falou assim: nossa, é muito difícil ver jovens fazendo isso, tal, continuem, nossa, faz bem pro coração, né? Foi muito legal. Aí a gente continuou na feira, orando pelas pessoas, tal. Aí a Vitória tinha uma impressão de um comércio, uma pessoa, um homem no comércio trabalhando, que era a carta que ela tinha feito, era para essa pessoa. E aí ela, ai Senhor, onde? E aí a gente olhou para um lugar, aí viu, tipo, uma padariazinha escrito Vitória, o nome dela. Aí a gente falou, nossa, tem que ser aqui. Aí a gente entrou, ela foi tomar um café, né, as estratégias, e aí ela encontrou o homem do balcão lá, e ela sentiu que era aquele homem. Foi meio estranho, porque, sabe aquela situação de meio que zombando, meio que duvidando, suspeitando? Enfim, aí eu senti de entregar uma carta pra a mulher que tava no caixa. Aí entreguei pra ela ficou feliz, não ficou com essa cara de zombaria, sabe, essas coisas. Aí entreguei essa carta pra ela, enfim, ficamos lá, oramos por algumas pessoas, fomos pra praia, né, aí lá foi mais de boa, mas só pra acabar mesmo a missão. Aí acabou a missão e aí a gente voltou pra igreja, almoçamos, teve um momento de comunhão e cada um pra sua casa. E agora eu vou falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi semana retrasada. Eu viajei de quarta para quinta, porque foi quinta, sexta, sábado, domingo, por 4 dias. Foram mais de 36, eu acho, missionários nesse daí. Fomos para a comunidade do Borel, na Jocum, da comunidade Borel. E lá foi incrível, foi muito impactante mesmo, foi muito bom conhecer a Jocum, sabe? Como eu falei pra eles lá, eu tinha um preconceito sobre a Jocum, sobre essas histórias que a gente escuta, né? Existem os missionários bons e os missionários meio complicado, né? E aí da Jocum eu só via coisas assim, sabe? Mas muitos anos atrás, inclusive uns 6, 7 anos atrás. Aí, mas assim, a minha cabeça mudou depois que eu conheci a Jocum lá. Aí chegamos bem cedo lá na base. Aí nesse dia exclusivo, a gente só conheceu os projetos. Gente, quanto projeto e quanta pessoa falta para trabalhar lá. Eles têm um estúdio, eles gravam música lá, muito legal mesmo. Eles têm aula de vários instrumentos para criança até adolescente. Eles têm um projeto de futebol lá. Eles têm dentista, eles têm a parte médica lá, de medicação. Eles têm uma farmácia deles lá, porque o pessoal de lá tem um posto lá embaixo, no começo do asfalto, que eles falam. E aí eles não vão, só se estiver realmente morrendo. Mas assim, algum tipo de outros sintomas, outras coisas, eles preferem ir na Jocum. E aí na Jocum não tem médico. Os médicos que vão lá, tipo, é voluntário, e assim, é bem raro. E o pessoal lá, que trabalha lá, os missionários, eles que são os enfermeiros, eles que atendem. E aí o que eles fazem? Bom, vamos examinar o que você tem. Aí uma moça, eu acho que uma mulher lá tinha alguma coisa no braço, que tava doendo muito, tal. E aí ela, vamos lavar com soro, vamos orar. Aí, gente, eles têm muito testemunho falando sobre curas instantâneas, porque, gente, eles não têm opção, o pessoal lá da comunidade, eles não querem, eles querem ficar lá, entendeu? É muito complicado, porque quando a gente fez outra missão,
ali em São Gonçalo, Salgueiro, há anos atrás, 6 anos atrás, a mais, 6 anos atrás, a gente percebeu que o pessoal da comunidade não quer sair da comunidade, porque aconteceu um fato lá em Salgueiro, que eu vou falar pra vocês entenderem qual é o contexto da comunidade em si. O cara tinha sofrido um acidente com fogo, ele sentou no fogo, ele tava super bêbado, sentou no fogo, e aí começou a queimar tudo. Então pensa a situação, constrangedora, e enfim, horrível. E aí o missionário que a gente tava trabalhando tava lá, e o Gil também, pegaram ele, foram levar no hospital, e adivinha, eles não queriam atender ele, entendeu? Então é essa situação, só porque ele era da comunidade. E não adianta. É assim, por isso que eles não vão, por isso que eles preferem, tipo assim, tratar com chá, com qualquer outra coisa do que ir, né? Então, assim, eles têm então elas têm essa opção. Então as pessoas às vezes fazem tratamento, aí sobra remédios e deixa lá na Jocum. Então, se vocês viram meu stories e tal, vocês viram que eu filmei lá, tal, muito legal mesmo. Aí eles têm uma creche. A creche, ela fica bem na divisa de uma facção para outra. A facção que a gente tava, a outra facção. E aí em 27 anos nunca aconteceu nada. Já teve guerra de facção, mas não aconteceu nada na creche. Então é Deus guardando, é Deus assim, nossa, tendo misericórdia. E agora eles estão com eles têm a parceria com a prefeitura. Aí então a prefeitura dá uma pequena contribuição para ajudar na creche. E enfim, e aí agora eles estão com um outro projeto que chama Casa do Bem, que é um lugar para receber jovens, para colocarem eles no mercado de trabalho, sabe? E aí, não só isso, como psicólogos, enfim, outros profissionais para trabalhar nesse lugar, exclusivamente para jovens. E é muito legal, eles estão reformando esse lugar. Então eles têm muito trabalho excelente, sabe? Eles realmente amam Jesus, que é o principal, sabe? Então esses missionários, eles tem alguns missionários que passam lá, ficam 3 meses, 5 meses, porque tem a escola lá, né? MEF, acho, MEF, sei lá, da Jocum, eu não sei o nome direito. Aí eles fazem, MEF, eles fazem a escola, fica 5 meses, exemplo, você quer fazer escola lá no Borel. Aí você vai ficar 5 meses lá no Borel, morando lá no Borel, conhecendo o Borel, vai embora. Aí uma coisa que o meu amigo Gico falou, e eu achei interessante, é tipo assim, é legal acontecer os trabalhos lá com os missionários, mas assim, as crianças, elas já vêm num contexto de 90% das crianças lá da comunidade é criada ou pela mãe ou pela avó. Os pais sempre vão embora. É só 10% que são criados pelo pai, mãe, sabe? Uma figura paterna, 10%, gente. Então, eles já sofrem esse contexto de rejeição, de, enfim, abandono e tal. E aí, o Gico falou sobre, tipo assim, os missionários irem, ficar um tempo e ir embora. Porque um menino chegou nele no final, no último dia, falou assim: tio, você não vai embora, né? E tipo assim, é difícil porque tem que morar lá, tem que ficar lá. São poucos missionários que querem isso. É muito difícil ficar lá, morar lá, devido a tudo, né, gente? A tudo que acontece lá, né? O pessoal com metralhadora. É bem a novelona, sabe? Que aparece. Mas é bem mais complicado. Né? Cada facção tem suas leis, né? Então, o pessoal lá da Jocum é bem respeitado, extremamente respeitado, sabe? Foi muito, muito, muito interessante conhecer todos os projetos, andar pela comunidade, conhecer o pessoal, sabe? Mas vou chegar nessa parte. E aí a gente teve que inventar, fazer um teatro,
lembra o evangelístico lá, pra gente atrair, né? E engraçado, gente. No dia de manhã a gente ensaiou o teatro, tudo. Aí depois a gente, à tarde, depois do almoço, a gente separou alguns grupos e fomos evangelizar pela comunidade. Então foi muito interessante nessa hora que eu realmente soube que a comunidade respeita Jocum Borel. Como que é precioso o testemunho de cada um, sabe? Porque a gente passeava assim, às vezes a gente não estava perto de algum líder da Jocum, porque a gente se espalhava, mas sempre ali perto um do outro. Então, às vezes, era só um líder, então a Rai, que foi com a gente, a Rayane, a Rai, foi com a gente, então, às vezes ela ficava conversando com alguém pra trás, aí a gente tava um pouco mais pra frente, e aí a gente chegava no pessoal pra abordar, porque a gente tinha que abordar todos que apareciam na nossa frente, sabe? Não perder a oportunidade. E aí a gente às vezes abordava e falava assim, oi, tudo bem? E ela falava que a gente tinha que falar que a gente era da Jocum. Aí a gente é da Jocum, daí o pessoal já sorria, sabe? Nossa, vocês... já sei que vocês são da Jocum. Ai, vocês são da Jocum, eu conheço a Jocum, sabe? Então é muito conhecido lá. A Jocum tem 34 anos lá, dentro dessa comunidade. É muito precioso o trabalho que eles fazem. Você vê, eu via a Rai andando pelas ruas, chamando as pessoas pelo nome. Gente, é criar o relacionamento, sabe? Não é só, sabe aquela coisa de número? Tem que ter números aqui, tratar como ONG. Não, não é assim. É realmente criar um relacionamento. E aí, eles criam esse relacionamento. E foi muito precioso, e a gente começou a andar e a gente fez outros grupos que não estavam ensaiando pro teatro, ensaiando pra música, eles estavam fazendo as cartas evangelísticas depois do almoço. Então, antes do almoço. E aí eles fizeram algumas cartas bem específicas, e aí depois do almoço a gente pegou essas cartas, fomos evangelizar lá a comunidade e tal, que eu falei, e para algumas pessoas a gente foi entregar essas cartas. Lembrando que é tudo explícito lá, né, gente? Pessoal andando com metralhadora, pessoal com mesa de droga, tudo assim, né? As meninas super assim, sabe? Quase pelada, sabe? Então, é uma coisa que você tem que ter cabeça, tem que ter uma direção do Senhor pra estar nesses lugares. Porque não é pra qualquer um, não, sabe? Não é pra qualquer um. E não é pra te desanimar, não. Mas, olha... Depois que eu olhei aquela realidade, vi como que funciona a comunidade, falei, gente, muita gente tem que passar aqui, sabe? Pra conhecer, pra saber como que é o contexto da situação, do lugar, da comunidade, enfim. Foi muito precioso mesmo, muito precioso mesmo. Borel conquistou meu coração. E aí, mas vou falar um testemunho que aconteceu no evangelismo. A gente dividiu as cartas, né? Que a gente pegou cartas assim. A gente pegou cartas aleatórias, né? Mas o Espírito Santo sabe. E aí eu peguei uma carta que falava sobre paternidade. E era realmente uma carta, porque ela dava a folha inteira do negócio. E aí tá. Aí peguei essa carta da paternidade e tal. E aí eu orando, né? Senhor, pra quem que é? Senhor, pra quem que é? E aí o pessoal indo pra lá, o pessoal indo pra cá, se dividindo, né? Orando pelas pessoas que a gente encontrava nos becos na viela. E aí eu vi duas moças sentadas, né? Uma calçada, mini calçada que tem lá, com uma criança. E aí o Espírito Santo falou pra mim, a mulher que tava, tipo assim, tinha duas mulheres aqui, a mulher de cá, a mulher de lá. Aí o Espírito Santo falou, a mulher de lá, é a carta. E falou muito sobre pai mesmo, sabe? Pai e sobre paternidade. Aí a gente abordou elas, nossa, elas foram muito receptivas, muito assim, simpáticas, amorosas, maravilhosas, sabe? Elas estavam fumando e a gente falou, vocês têm algum motivo de oração? Ela, sempre tem, mas eu tô fumando. Aí o pessoal da Jocum fala assim, gente, quando for abordar, a pessoa estiver fumando, bebendo, não tem problema, fala, não tem problema, a gente vai orar mesmo assim, sabe? Porque senão, eles acham que, tipo assim,
eles respeitam mais a gente, entendeu? Não é, a questão não é respeitar mais a gente. É entender que aquilo que eles fazem é um vício, é algo que afasta eles de Deus. Então a gente não tem a ver com aquela situação na hora. Tá bebendo, tá fumando, enfim, sabe? É ela se entregar a Deus e Deus tratar isso. Mas não vai ser naquele momento que isso vai acontecer. Então, de boa, ore, só ore, que o Espírito Santo vai fazer. Aí eu orei, aí a menina que tava comigo orou também, né? Aí o pessoal foi chegando, né, onde a gente estava. E aí a mulher que tava na parte de cima foi distraindo e tal. E eu, assim, foi muito Deus. Fiquei só eu e a mulher, assim, sabe? De frente. Aí eu falei assim, então, senti algo sobre paternidade, sobre a sua vida, sobre o seu pai. Como que é o relacionamento com o seu pai? Aí os olhos dela já encheu de lágrima, né? Daí ela, é horrível, mal falo com meu pai, eu briguei com Deus ontem em relação a isso e tal, e papapá. Aí eu falei sobre a paternidade de Deus, que Deus que preenche essa falta do pai dela, né? Que só Deus pode preencher isso, porque às vezes ela fica tão, sabe, querendo depender do pai dela, da figura paterna, mas ela não tem isso. Então, como ela tem a ausência do pai dela, e ela é uma adulta já, e aí ela chorou. Nossa, ela chorou muito. Eu acredito, tenho certeza que o Espírito Santo falou com ela, sabe, tratou isso, porque realmente ela precisava ouvir aquilo, ela precisava que os amores dela não estão em homens, mas estão em só Deus Pai pode preencher e tal. E eles têm um linguajar evangeliquez, sabe? Eles falam meio evangélico. Então, eles são criados nesse contexto da igreja, eles são criados, sabe, com parentes que são... Então eles falam, ai, por mim, em nome de Jesus, não sei o que, Deus sabe, Deus conhece o coração, sabe? Então eles falam, mas a questão é de dentro pra fora, sabe? Trabalhar isso neles, de dentro pra fora. E é um serviço, assim, de formiguinhas, gente. Porque, pensa, uma criança que nasce nessa comunidade, que cresce nesse ambiente, que só vê isso, só vê droga, só vê funk, só vê, né, essas letras pornográficas, ela só tem, na cabeça dela, só tem isso, entendeu? Então, é difícil tirar ela dessa realidade, colocar ela, não pra Deus, não tô falando isso, tá? Eu tô falando, tipo assim, mudar a mente dela, sabe? Mostrar pra ela que é errado, mas é tipo assim, é errado, mas eu vivo nesse lugar, sabe? Então, tem igrejas nesse lugar? Tem igrejas nesse lugar. Mas assim, gente, a igreja em si, o templo em si, não faz nada. A questão é o evangelho mesmo, o encontro real com Jesus, sabe? Então, aí a gente foi evangelizando, foi conversando com o pessoal, criando relacionamento mesmo. O pessoal foi muito legal, muito mesmo. Todo mundo aceitava oração, sabe? Era uma coisa assim, não... Até que a gente tava numa loja lá, uma lojinha dentro da comunidade, e aí um pessoal já tava conversando com o pessoal dessa lojinha, e a gente falou, vamos orar, tal. Aí a mulher já fez assim, daí já chamou um homem que já, tipo assim, um cliente dela que tava mexendo no celular, vem aqui, sai do seu celular, vem orar. Aí viu o cara que tava do outro lado da rua, vem aqui, ó fulano, vem orar. Aí ele com a corriolinha dele parou, opa, aí ele foi orar, sabe, deu a mão, a gente orou, criança aceitava, sabe? E tipo assim, eles são muito assim, sabe? Eles estão ali sozinhos, mas tá vendo fulano. Ó, fulano, vem aqui receber oração. E eles ficam muito felizes mesmo, eles se sentem amados. E aí, à noite ia ter o culto, então a gente foi orando, criando um relacionamento e chamando o pessoal pro culto, no terreirão. Que é embaixo da, tipo assim, a Jocum é aqui, embaixo, é a rua principal mesmo, a esquina assim da rua principal. E esse lugar é o maior que tem, que chama Terreirão. E aí ali que acontece funk, acontece culto, acontece tudo ali, sabe? Então a gente teve esse culto, né? À noite era pra ter esse culto. E aí, lembra do teatro? A gente ensaiou o teatro, saímos pra evangelizar e à noite ia ter o culto. Então a gente chamou o pessoal, colocamos as mesas lá, fizemos uma barraquinha com algumas coisas e tal. Pra vender bolo, cachorro quente, e não é pro pessoal da Jocum,
o dinheiro arrecadado. O dinheiro arrecadado era para o acampamento das crianças que vão pro futebol. Então é tudo voltado para a comunidade, sabe? Os missionários são muito assim, sabe? É tudo pra eles, sabe? Pra eles. Cara, é muito de Deus mesmo. E aí, à noite, foi o teatro. Fizemos o culto, né? Teve os louvores, oração. Teve o teatro. Aí do teatro começou a chover muito. Começou a voar a barraquinha. Gente, eu nunca vi uma chuva dessa no Rio de Janeiro. Nunca. Aí um toró caiu lá, uma chuva tal. Aí, bem na palavra, né? O Alexandre o Alexandre é o líder da Patmos. Ele que deu a palavra, uma palavra muito maravilhosa, assim, sabe? Aí a gente colocou as cadeiras que estavam tudo pra parte de fora, dentro desse lugar que era só coberto. O resto do pessoal ficou do outro lado, onde tudo assim, encostado, escondido, por causa da chuva, mas mesmo assim eles ficaram lá. E como colocaram microfone, caixa de som, então o pessoal, tudo perto da casa, as casas ali, escutou, né? Então foi muito edificante esse dia. Aí chegou uma mulher, né? Acabou o culto e tal, a gente tava esperando a chuva passar. E aí chegou uma mulher com um monte de sacola com o marido dela, um monte de sacola de compra e tal. E ela chegou com o marido dela e eu comecei a conversar com ela e tal. Aí eu vi que o marido dela subia, demorava pra voltar pra descer, pra pegar as coisas. E ela não podia deixar as coisas dela ali, né? Daí o Espírito Santo falou assim pra mim: vai, ajuda ela, você tá aqui pra servir. Daí, tipo assim, lá a gente não pode ficar andando sozinha. Aí daí eu falei assim, gente, eu virei assim pra falar, gente, eu vou ajudar ela. Aí uma moça da outra escola, da IMU, ela já foi pegando as sacolas e foi me ajudar, sabe? Então, eu tava acompanhada por alguém que tava fazendo a missão e fomos com ela. Subimos, fomos lá e assim, ó, subida, várias escadas. Chegamos na casa dela. Ela ficou muito grata. Ela contou a história dela, que ela perdeu o filho dela. O filho dela foi atingido por bala ali na comunidade. Ela perdeu o filho. Ela conheceu o pessoal da Jucum nessa época, que alegrou a vida dela. Gente, que testemunho, sabe? Maravilhoso. Aí tinha churrasco no outro dia. Aí o marido dela, vocês vão vir pro churrasco, vocês são convidados, sabe? O pessoal do Rio, eles já são assim. O pessoal da comunidade, mais ainda, assim, sabe? Então você dá uma atençãozinha, pronto. O que é um relacionamento, gente? O que é precioso? É muito precioso. Aí tá. Depois, né? A gente orou, com certeza, oramos por ela e tal. Se sentiu muito grata mesmo. E beleza. Aí no outro dia ia ter o funk à noite. Foi difícil, complicadíssimo. E não é tipo assim, som. Não, lembra do lugar que eu falei onde foi o culto? Ali foi o funk. Então, a base missionária aqui, o funk aqui embaixo. Tô falando aqui porque tipo é um sobrado, então um pouco alto. Então aqui embaixo, nesse lugar, era o baile funk. Só que assim, durante o dia, dividimos em vários grupos. Um grupo foi pro futebol, o pessoal, os jovenzinhos de lá, as crianças de lá. Então os missionários foram pro futebol, outros foram pra intervenção e outros foram pra rádio. E outros foram pra reforma da casa do obreiro da Jocum que vai casar. E eu estava na casa desse obreiro aí. Então um grupo ficou nessa casa pra ajudar na reforma, outro no futebol, outro na intervenção e outro na rádio. E foi muito legal, porque cada grupo fez um trabalho e todos simultaneamente, né? Todos na mesma hora. O pessoal da rádio, né? E a rádio assim, pra geral ouvir. E muito legal. Então teve louvores, teve palavra, enfim. Edificante pra eles. O pessoal da intervenção, eles fizeram tipo umas cartas assim grandes, cartas de baralho, sabe? Só que atrás era algum texto bíblico. Aí tipo assim, um pessoal ficava com a placa, descubra algo sobre você, chamando o pessoal.
e o pessoal na mesinha com essas cartas. Aí a pessoa escolhia a carta. Aí quando virava tinha esse versículo. Então eles conversavam com a pessoa, oravam pela pessoa. Então é uma estratégia muito, muito legal, muito criativa, eu achei. E aí o pessoal da casa lá, da casa e da reforma, tinha muita coisa pra fazer. E como o obreiro mesmo falou, sabe? Não é pra ele, por ele, mas pra glória de Deus. Então, tudo que a gente fazia com zelo, com amor, pra glória de Deus, sabe? E aí, isso foi num sábado de manhã. Aí, sábado de manhã, a gente ficou o tempo todo até o horário do almoço nessa casa. Depois, à tarde, era livre. Então, a maioria foi pra praia lá, né? Porque tem algumas pessoas que nunca viram praia, dos missionários. Então, né? Vida normal, vida comum. Eu fiquei lá, né? Fiquei lá na base. Tive um momento de comunhão com uma galera lá. Depois fui dormir, porque eu sabia que à noite ia ser punk, né? E eu sou difícil pra dormir. Aí vou contar o testemunho. E aí tá. Aí depois à noite a gente fez umas brincadeiras lá na quadra. Tinha algumas crianças lá, tal, ficamos lá até umas 11 horas da noite. Quando a gente volta, já tinha as caixas de som enormes, assim, alto, estridente. Falei, ixi, é hoje que a gente não vai dormir, enfim. E assim, no começo era só as batidas, não tinha letra, sabe? E nessa hora a gente tava fazendo um churrasco pra gente ali, né, pra nossa janta, né, o churrasco. E aí, então a gente tava ali na base, e eles testando o som, fazendo... Nossa. E aí tá. E aí a gente tava como a gente tava nesse sobrado, então a gente conseguia subir assim, num banquinho assim que tinha ali, pra ficar olhando toda a rua, a gente conseguia olhar a visão. E eles instalaram tenda, sabe? Tipo assim, eles ficaram muito assim, sabe, preparados pra chuva. Engraçado que não choveu, né? Ficou bem pouquinho, mas não choveu, igual a chuva do outro dia que a gente tava fazendo o culto. Mas enfim, aí algumas pessoas comeram, foram dormir, não sei como, mas foi dormir. Aí fiquei lá em cima e a gente ia fazer uma intervenção lá, sabe? Tipo, o evangelismo. Mas não deu. Não rolou o evangelismo, porque a gente tem que ter a liberação do pessoal, você sabe, né? O pessoal de lá. E não liberaram, enfim, não teve. Aí a gente ficou lá de cima, na sacada, na área VIP que a gente falava, mas era ali na Jocum, e orando, sabe? Orando e vendo todo o contexto, sabe? Daquela vida, sabe? E aí as letras começou, só baixaria. E muita droga mesmo. Droga pra mais de metro. E aí, tá. Aí chegou uma hora da manhã, eu falei, vou tentar dormir. Eu jurava que eu não ia conseguir dormir, gente. Foi o Espírito Santo de Deus. Capotei. Dormi. Dormi até às 6. Acordo 6 horas da manhã. E tipo assim, tremia a janela, tremia a porta, tremia o armário, tremia tudo. Tudo. Até a cama. A estrutura da cama tremia. Das meninas, do quarto lá, dos missionários. Gente, foi bem difícil, mas assim, dormi. Algumas pessoas não conseguiram dormir mesmo. Mas assim, consegui dormir, fiquei super bem, sabe? Aí acabou 7 horas da manhã, tá? 8 horas era o café. 8 horas não. 8 horas. O café da manhã dos pessoal, dos missionários. O café da manhã, pra gente contar o testemunho de tudo que a gente viveu lá, tal. Ter aquele momento de comunhão, despedida. E enfim, tudo foi no café da manhã ali. Foi muito legal, muito interessante mesmo, tudo que aconteceu. Deus fez muitas coisas, sabe? E fez muitas coisas dentro de mim, tipo assim, a gente só tinha 3 minutos pra tomar banho, sabe? Então eu colocava no celular o tempo. E aí do meu quarto eu ficava, vamos gente, isso aqui lá. As meninas falavam que eu era a mãe do quarto, né? Eu era a mãe das meninas. E aí foi muito legal mesmo, porque não era aquela coisa estressante, sabe?
da missão em si. Não era muito prazeroso. Tudo que a gente fazia era prazeroso, não tinha estresse, não tinha, sabe? Lógico que tem as pessoas que são folgadas, né? Que, tipo assim, não tem um coração missionário. Só foi fazer a missão, mas não tem coração missionário, não. Então não sabe servir. Tem pessoas que não são prestativas. Tem pessoas que ficam só na dela, sabe? Que não se misturam. Enfim, lógico que tem. É normal, é muita gente. É mais de 36, né, que tinha lá. Então, teve, lógico, essas situações. Mas, assim, nada assim muito gritante, nada muito, sabe, maçante. Não foi assim. Foi muito edificante mesmo. Conheci muito pessoal nesse. Eu me envolvi bem mais do que os outros, assim, com outras pessoas, com outras meninas, sabe? Conheci o testemunho de vida. Gente, cada testemunho de vida maravilhoso, assim, sabe? Como que Deus transforma, como Deus pega, sabe? Realmente do monturo de lixo e faz assentar com os príncipes, né? Que a palavra fala. Mas foi muito, muito edificante, assim. Deus trabalhou muita coisa dentro de mim mesmo, sabe? Sobre humildade, sobre servir, sobre, sabe, me calar em algumas situações, sabe? Então foi assim. Deus trabalhou em mim, Deus trabalhou nos meus irmãos, nas minhas irmãs. Servimos, amamos, oramos, sabe? Conheci Jocum de verdade, pessoal que ama Jesus. Tudo muito edificante e maravilhoso. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, esse fim de semana vai ser em Rio Claro, sexta, sábado e domingo. Vai ser como se fosse um lugar que as crianças ficam o dia inteiro, sabe? Pra não ficar na rua. Eu esqueci o nome, desculpa. E evangelismo também na rua. Então, a gente vamos ver como que vai ser. Depois, qualquer coisa, eu venho contar aqui como que foi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Até mais.